A faca entrou pelo abdômen e subiu até o externo, rasgando músculos e órgãos com precisão de açougueiro experiente. Era uma noite de sábado, em setembro de 1988. O bar em Belém do São Francisco estava lotado de homens bêbados, celebrando o fim de mais uma semana de trabalho duro sob o sol inclemente do sertão pernambucano. Ninguém prestou atenção quando a discussão começou. Dois homens discutindo sobre uma dívida de 50 cruzados, quantia ridícula que não valia uma vida. Mas no sertão, onde honra vale mais que dinheiro e desaforo não pode ficar sem resposta, 50 cruzados eram desculpa suficiente para derramar sangue. Quando Manuel Bem-vindo caiu no chão do bar, as mãos tentando segurar as próprias vísceras que escorregavam entre seus dedos, todos entenderam que algo havia mudado irreversivelmente. O homem que segurava a faca ensanguentada, parado sobre o corpo de Manuel, enquanto a vida esvaía em poças vermelhas sobre o chão de cimento rachado, tinha olhos que não demonstravam remorso nem hesitação. Seu nome era Luiz Araçuan, mas ninguém o chamava assim. No submédio São Francisco, onde apelidos definem identidades mais que certidões de nascimento, ele era conhecido simplesmente como Luizinho de Nondas. E aquela facada, aqueles 50 cruzados disputados em bar sujo de cidade esquecida, iniciariam guerra que consumiria centenas de vidas pelos próximos 30 anos. Luizinho nasceu em 1965 nas terras áridas que cercam Belém do São Francisco, filho de pequenos agricultores da família Araçuan, clã que habitava a região há gerações. Os Araçuan não eram ricos, mas tinham terras próprias, algumas cabeças de gado, respeito conquistado através de décadas de trabalho honesto e presença constante na comunidade. O avô de Luizinho havia sido vaqueiro respeitado. O pai era pequeno comerciante que vendia ferramentas agrícolas em feira semanal. Era família trabalhadora, religiosa, que acreditava que esforço eventualmente seria recompensado com vida digna. Luizinho cresceu ouvindo essas histórias de honestidade e trabalho duro, mas olhava ao redor e via apenas pobreza perpétua, horizontes limitados, futuro que prometia exatamente nada além de repetir o ciclo de miséria de seus pais e avós. O apelido de Nondas veio da infância. Luizinho tinha mania de dizer de Nondas para tudo, expressão local que significava de onde, de qual lugar. Perguntava obsessivamente sobre origens das coisas, das pessoas, como se entender de onde algo vinha pudesse explicar para onde estava indo. "Esse homem é de Nondas?" perguntava quando via estranhos na feira. "Essa mercadoria veio de Nondas?" questionava na venda do pai. A expressão grudou nele como segunda pele. Transformou-se de curiosidade infantil em marca de identidade. Aos 15 anos, quando alguém dizia Luizinho, metade da cidade perguntava: "Qual Luizinho?" Quando diziam Luizinho de Nondas, todos sabiam exatamente de quem estavam falando. O submédio São Francisco, nos anos 1980, era território esquecido pelo Estado brasileiro. Governos estadual e federal tratavam a região como problema distante demais para merecer atenção, pobre demais para gerar votos significativos, isolado demais para causar constrangimento político. Escolas eram precárias quando existiam. Hospitais funcionavam sem médicos, sem remédios, sem equipamentos básicos. Polícia era conceito abstrato. Delegacias operavam com 2 ou 3 policiais mal pagos que preferiam não ver do que ter que intervir em conflitos que poderiam custar suas vidas. Estradas eram trilhas de terra que viravam lamaçais intransitáveis na época das chuvas. Eletricidade chegava esporadicamente. Água encanada era luxo de pouquíssimos. Nesse vácuo de autoridade e oportunidades legítimas, prosperavam homens dispostos a pegar o que queriam pela força. Luizinho tinha 17 anos quando teve seu primeiro contato real com o mundo do crime organizado. Conheceu um homem chamado Zé Maria, traficante de maconha que operava plantações clandestinas nas ilhas do Rio São Francisco. Zé Maria precisava de trabalhadores jovens, fortes, dispostos a trabalhar duro sob sol escaldante, plantando, cultivando e colhendo cannabis.
pagava 10 vezes mais que qualquer trabalho legítimo disponível na região. Luizinho, cansado de ver o pai quebrando as costas vendendo ferramentas por trocados que mal alimentavam a família, aceitou. Durante 2 anos, trabalhou nas plantações, aprendendo não apenas sobre cultivo de maconha, mas sobre toda a estrutura do tráfico regional. Aprendeu sobre rotas de transporte, usando barcos que navegavam o rio à noite. Aprendeu sobre subornos pagos a policiais para garantir avisos antecipados de operações. Aprendeu sobre conexões com grandes centros urbanos, onde a droga era vendida por preços que faziam os olhos brilharem de ganância. Mas Luizinho não era como os outros trabalhadores que aceitavam ordens e salários sem questionar. Observava, analisava, fazia perguntas. "Essa rota é de Nondas?" perguntava aos atravessadores que vinham buscar a mercadoria. Esse contato em Recife veio de Nondas. Questionava quando ouvia sobre conexões com distribuidores urbanos. Sua curiosidade compulsiva, que havia gerado o apelido na infância, agora servia a propósito mais sério. Estava mapeando mentalmente toda a rede de tráfico, identificando fraquezas, oportunidades, pontos onde poderia eventualmente inserir-se não como trabalhador, mas como operador. Em 1985, Zé Maria foi preso em operação policial que destruiu suas principais plantações. Luizinho, que estava trabalhando em área não atingida pela operação, escapou, mas perdeu sua fonte de renda. Voltou para a casa da família com dinheiro economizado escondido em mochila, suficiente para ajudar os pais por alguns meses, mas insuficiente para mudar fundamentalmente sua situação. Passou 6 meses tentando encontrar trabalho legítimo, aceitando bicos ocasionais como ajudante de obra, carregador no mercado, vaqueiro temporário. Cada dia que passava carregando sacos de cimento ou correndo atrás de gado sob sol que derretia até as pedras, Luizinho se convencia mais profundamente de que trabalho honesto era caminho certo para a pobreza perpétua. A decisão de entrar definitivamente no crime veio em 1986, quando Luizinho percebeu que poderia usar o conhecimento acumulado trabalhando para Zé Maria para estabelecer operação própria. Não seria grande inicialmente, apenas pequena plantação em terra arrendada de primo que possuía propriedade isolada perto do rio. Recrutou 3 amigos de infância, jovens igualmente desesperados por alternativas à miséria que os cercava. Compraram sementes de cannabis no mercado negro, estudaram técnicas de cultivo, estabeleceram esquema de segurança usando vigias que alertavam sobre qualquer aproximação de estranhos. A primeira colheita rendeu lucro modesto, mas suficiente para provar que o conceito funcionava. A segunda colheita foi maior, a terceira maior ainda. Em 2 anos, Luizinho de Nondas havia se transformado de trabalhador braçal em pequeno empresário do tráfico. Controlava 3 plantações diferentes, empregava 15 homens, tinha conexões estabelecidas com atravessadores em Petrolina e Juazeiro que distribuíam sua mercadoria para a Bahia e além. O dinheiro começou a fluir de maneira que ele jamais imaginara possível. Comprou casa para os pais. Não mais barraco de taipa, mas construção de alvenaria com telhado de telhas, piso de cimento, até banheiro interno. Comprou moto potente, roupas novas, corrente de ouro que pendurou no pescoço como símbolo visível de sucesso. Tornou-se figura conhecida em Belém do São Francisco, o jovem que havia saído da pobreza e agora ostentava riqueza que fazia outros sonharem em segui-lo. Mas prosperidade no mundo do crime atrai atenção e inveja. A família Bem-vindo, que há gerações controlava atividades criminosas na região, observava a ascensão de Luizinho com crescente irritação. Os Bem-vindo operavam sob liderança de 3 irmãos: João Bem-vindo, o mais velho e estrategista, Manuel Bem-vindo, o executor violento, e Chico Bem-vindo, que seria posteriormente o mais notório do trio. Eles haviam construído um império baseado em extorsão, pistolagem e, cada vez mais, tráfico de drogas. Viam as operações crescentes de Luizinho como invasão de território que consideravam exclusivamente seu. A tensão entre Araçuã e Bem-vindo vinha se acumulando desde 1987. Pequenos conflitos sobre áreas de cultivo,
disputas sobre lealdades de trabalhadores, competição por rotas de transporte. Nada havia explodido em violência aberta, porque ambos os lados entendiam que guerra seria custosa. Mas hostilidade crescia como tumor maligno, precisando apenas de faísca para metastatizar em conflito total. Essa faísca veio naquela noite de setembro de 1988, no bar lotado de homens bêbados, quando discussão boba sobre 50 cruzados escalou para insultos, insultos escalaram para ameaças, e ameaças culminaram em Luizinho de Nondas enterrando faca no abdômen de Manoel Bem-vindo. Não foi premeditado. Luizinho havia ido ao bar apenas para beber cachaça e relaxar após semana cansativa supervisionando colheitas. Manoel estava lá por acaso, celebrando aniversário de primo. A dívida de 50 cruzados era real, mas trivial. Algo que poderia ter sido resolvido com conversa de 2 minutos. Mas Manoel, bêbado e arrogante, decidiu transformar cobrança simples em espetáculo público. Chamou Luizinho de ladrão, de maconheiro fedorento, de lixo araçuã que precisava aprender seu lugar. Disse que os bem-vindos sempre foram os donos daquelas terras e que qualquer araçuã que não entendesse isso precisava de lição dolorosa. Luizinho, normalmente calculista e controlado, perdeu a razão naquele momento. Talvez fosse a cachaça queimando no estômago vazio. Talvez fossem anos de frustrações acumuladas finalmente encontrando válvula de escape. Talvez fosse simplesmente o código não escrito do sertão, onde desaforo público não pode ficar sem resposta imediata. Sacou a faca que sempre carregava na cintura e, antes que qualquer pensamento racional pudesse intervir, já estava abrindo o ventre de Manoel como se abrisse peixe recém-pescado. O bar silenciou instantaneamente. 20 homens assistiram Manoel Bem-vindo cair, assistiram Luizinho de Nondas ficar parado sobre o corpo com faca gotejando sangue, assistiram o momento exato em que paz precária entre duas famílias se despedaçou irreversivelmente. Luizinho fugiu do bar antes que alguém reagisse. Correu para sua moto estacionada na rua, acelerou pela noite com o coração batendo tão forte que pensou que explodiria. Chegou em casa 2 horas depois. Encontrou o pai ainda acordado. Contou o que havia acontecido. Viu o horror e o medo inundarem o rosto do velho. "Você assinou nossa sentença de morte", disse o pai, a voz trêmula. "Os bem-vindos não vão deixar isso passar. Vão nos caçar, vão nos matar, vão acabar com nossa família inteira." Luizinho sabia que o pai tinha razão, mas também sabia que fugir seria admitir fraqueza, seria convidar os bem-vindos a perseguirem não apenas ele, mas todos os Araçuã. A única opção era preparar-se para a guerra que ele inadvertidamente havia iniciado. A retaliação veio 3 dias depois. 2 primos de Luizinho, que trabalhavam em uma de suas plantações de maconha, foram emboscados na estrada entre Belém do São Francisco e Petrolândia. Estavam voltando de entrega de mercadoria quando 4 homens em 2 motos os interceptaram. Abriram fogo sem aviso, sem conversa, sem chance de defesa. Os 2 primos morreram crivados de balas no meio da estrada, seus corpos deixados expostos ao sol como aviso para qualquer araçuã que pensasse em desafiar os bem-vindo. Luizinho recebeu a notícia na manhã seguinte. Sentiu raiva, culpa e medo se misturando em proporções que o deixaram fisicamente doente. Vomitou, tremeu, chorou pela primeira vez desde criança. Mas quando as lágrimas secaram, o que restou foi determinação fria e absoluta. Se os bem-vindo queriam guerra, teriam guerra. E Luizinho faria questão de que pagassem caro por cada araçuã morto. A guerra entre Araçuã e Bem-vindo começou oficialmente em outubro de 1988 e rapidamente se transformou em conflito que definiria a região pelas próximas 3 décadas. Luizinho, reconhecendo que não tinha recursos nem homens suficientes para enfrentar os bem-vindos sozinho, tomou decisão estratégica que mudaria fundamentalmente a natureza do crime organizado no submédio São Francisco. Buscou aliança com o Comando Vermelho, facção criminosa baseada no Rio de Janeiro que estava expandindo operações para o interior do Nordeste. Os contatos foram estabelecidos através de atravessadores que já compravam maconha de Luizinho para revender em mercados urbanos. A proposta era simples:
Luizinho forneceria maconha de alta qualidade a preços preferenciais para o CV. Em troca, receberia armas, munição e, crucialmente, o prestígio de estar associado com a organização criminosa mais poderosa do Brasil. O Comando Vermelho aceitou. Viram em Luizinho parceiro útil, produtor de cannabis com operações estabelecidas em região estratégica. Em novembro de 1988, chegaram a Belém do São Francisco 2 caminhonetes carregadas com rifles, pistolas, munição e até 2 metralhadoras. Luizinho distribuiu as armas entre seus homens, que até então tinham apenas espingardas velhas e revólveres enferrujados. A balança de poder havia mudado dramaticamente. Os Bem-vindo, que esperavam esmagar rapidamente a resistência Araçuã, descobriram que haviam provocado inimigo agora armado até os dentes e apoiado por organização que não hesitaria em enviar reforços se necessário. O que se seguiu foi escalada de violência que chocou até os moradores mais calejados do sertão pernambucano. Em dezembro de 1988, Luizinho e 8 homens emboscaram um veículo dos Bem-vindo na estrada próxima à floresta. Usaram as metralhadoras fornecidas pelo CV para transformar a caminhonete em peneira de balas. 3 homens dos Bem-vindo morreram instantaneamente. Um quarto sobreviveu ferido, rastejou pela estrada por 200 metros, deixando trilha de sangue antes de finalmente desmaiar. Foi encontrado horas depois por viajantes, levado para o hospital em Petrolina, onde sobreviveu, mas perdeu o uso das pernas. Os Bem-vindo retaliaram atacando casa da família de Luizinho. Invadiram de madrugada, atirando indiscriminadamente. O pai de Luizinho levou 2 tiros, mas sobreviveu. A mãe escapou ilesa, escondendo-se debaixo da cama. Um tio que estava visitando morreu com bala na cabeça enquanto tentava sair pela porta dos fundos. A partir de 1989, a guerra se intensificou até níveis de brutalidade difíceis de compreender para quem não viveu aquilo. Não eram mais apenas pistoleiros profissionais matando-se uns aos outros. Eram famílias inteiras sendo atacadas, mulheres e crianças morrendo em fogo cruzado, comunidades inteiras vivendo em terror permanente. Luizinho de Nondas, o jovem curioso que perguntava sobre origens das coisas, havia se transformado em comandante de guerra sem remorsos. Ordenou execuções, planejou emboscadas, autorizou ataques a propriedades dos Bem-vindo, sabendo que inocentes poderiam morrer no processo. A cada morte de um Araçuã, ele se endurecia mais, sua capacidade de empatia sendo corroída pela necessidade de sobrevivência e pelo desejo crescente de vingança. Em 1991, aconteceu um massacre que marcaria permanentemente a memória coletiva de Belém do São Francisco. Os Bem-vindo, liderados por Chico Bem-vindo, que havia assumido o papel de liderança após morte de Manoel, invadiram festa de aniversário, onde sabiam que membros da família Araçuã estariam presentes. Entraram atirando, transformando celebração em carnificina. 7 pessoas morreram, incluindo 2 crianças de 8 e 10 anos que estavam brincando no quintal quando as balas começaram a voar. Luizinho não estava na festa. Havia ficado em esconderijo planejando operações futuras. Quando recebeu notícia do massacre, enlouqueceu de raiva. Jurou que faria os Bem-vindo pagarem de forma que nunca esqueceriam. A vingança de Luizinho foi calculada e devastadora. Passou 3 meses planejando, reunindo inteligência sobre movimentos dos Bem-vindo, identificando vulnerabilidades. Em junho de 1991, ele e 15 homens fortemente armados invadiram a fazenda principal dos Bem-vindo durante madrugada. Usaram táticas militares aprendidas com instrutores enviados pelo Comando Vermelho, cercando a propriedade de múltiplas direções, cortando rotas de fuga. O tiroteio durou 40 minutos. Quando terminou, 5 membros da família Bem-vindo estavam mortos, incluindo João Bem-vindo, o estrategista mais velho do clã. A fazenda foi incendiada, o gado foi roubado, construções foram destruídas. Luizinho queria enviar mensagem clara. Os Araçuã não eram mais os primos pobres sendo empurrados. Eram força militar equivalente, apoiados por organização com recursos que os Bem-vindo não podiam igualar.
Durante toda a década de 1990, a guerra continuou com intensidade variável, mas sem nunca realmente cessar. Meses de conflito intenso eram seguidos por períodos de calma relativa, quando ambos os lados reagrupavam, curavam feridos, recrutavam novos membros para substituir os mortos. A polícia ocasionalmente intervinha, prendia alguns combatentes de ambos os lados, mas nunca tinha recursos nem vontade política para realmente acabar com o conflito. Delegados locais recebiam propinas de ambas as famílias, garantindo que investigações fossem superficiais e que presos fossem liberados rapidamente. Políticos estaduais ignoravam problemas, tratando a região como território perdido que não valia o esforço de pacificar. Luizinho de Nondas, ao longo desses anos, transformou-se de traficante local em figura lendária do crime organizado nordestino. Suas operações de cultivo de maconha expandiram dramaticamente, beneficiando-se da parceria com o Comando Vermelho, que garantia mercados amplos e preços favoráveis. Controlava dezenas de plantações espalhadas por ilhas e fazendas isoladas ao longo do Rio São Francisco. Empregava centenas de pessoas direta ou indiretamente. Tinha esquema sofisticado de transporte usando barcos, caminhões e até pequenos aviões que pousavam em pistas clandestinas no meio da Caatinga. A renda gerada era tão grande que Luizinho investiu em negócios legítimos, comprou fazendas de gado, estabeleceu lojas em Petrolina, adquiriu imóveis em Recife e Salvador, mas riqueza e poder vieram com preço psicológico devastador. Luizinho vivia em paranoia constante, mudando de esconderijo semanalmente, dormindo com arma carregada debaixo do travesseiro, acordando ao menor ruído esperando que fosse tentativa de assassinato. Havia sobrevivido a pelo menos 8 tentativas de execução pelos Bem-vindo, cada uma chegando mais perto de ter sucesso. Em uma ocasião, em 1994, levou 2 tiros em emboscada na estrada, sobrevivendo apenas porque estava usando colete à prova de balas. Em outra, em 1997, carro que dirigia foi alvejado por explosivo caseiro que falhou em detonar adequadamente, causando danos ao veículo, mas poupando sua vida. A violência constante destruiu sua capacidade de manter relacionamentos normais. Casou-se aos 25 anos com mulher que amava sinceramente, mas o casamento durou apenas 3 anos antes que ela fugisse. Incapaz de suportar viver em constante medo de que homens armados invadissem a casa. Teve 2 filhos que mal conhecia, mantidos escondidos em cidade distante sob identidades falsas para protegê-los de retaliação dos Bem-vindo. Seus pais, que ele havia tirado da pobreza com dinheiro do tráfico, viviam em terror permanente, recusando-se a sair de casa, rezando diariamente para que filho abandonasse vida de crime antes que fosse tarde demais. Em 2003, aconteceu o evento que temporariamente mudou a dinâmica da guerra. Chico Bem-vindo, líder principal do clã rival, foi morto em tiroteio com polícia na Ilha da Missão. Luizinho, ao receber notícia, sentiu mistura estranha de alívio e decepção. Alívio porque seu maior inimigo havia sido eliminado. Decepção porque não havia sido ele quem puxara gatilho, porque Chico havia morrido em combate com polícia em vez de executado por Araçuã em ato de vingança final. Com Chico morto, Luizinho esperava que guerra finalmente terminasse, que ambas famílias, exaustas de décadas de sangue, finalmente concordariam em paz. Estava errado. A morte de Chico Bem-vindo não encerrou o conflito, apenas mudou personagens principais. Irmãos mais novos de Chico assumiram o comando, igualmente violentos, igualmente determinados a continuar guerra até a exterminação completa dos Araçuã. E Luizinho, que havia passado 15 anos lutando, havia perdido tantos amigos e familiares, havia se transformado em homem que não reconhecia mais quando olhava no espelho. Descobriu que não conseguia parar. Guerra havia se tornado sua identidade, sua razão de existir. Sem ela, quem seria ele? Apenas mais um traficante rico envelhecendo em paranoia até que bala inevitável finalmente o encontrasse? Entre 2003 e 2010, a guerra continuou, mas com intensidade diminuída. Ambos os lados estavam exaustos, recursos minguando,
Novas gerações menos interessadas em continuar conflito que haviam herdado, mas não começado. A presença policial na região aumentou gradualmente. Operações contra tráfico se tornaram mais frequentes e eficazes. Plantações de maconha eram descobertas e destruídas regularmente. Rotas de transporte eram interceptadas. Membros de ambas famílias eram presos e levados para penitenciárias distantes. O polígono da maconha, como a região era conhecida nacionalmente, estava sendo lentamente desmontado através de combinação de presença policial aumentada e projetos de desenvolvimento econômico que ofereciam alternativas legítimas ao tráfico. Luizinho de Nondas, em 2010, tinha 45 anos, mas parecia ter 65. Décadas de violência, estresse constante, paranoia crônica e abuso de álcool e drogas haviam destruído sua saúde. Tinha pressão alta, diabetes descontrolado, úlceras que sangravam periodicamente. Dormia poucas horas por noite, sempre interrompido por pesadelos onde revivia massacres. Via rostos de pessoas que havia matado ou ordenado matar. Sua fortuna, que em algum momento havia sido considerável, estava minguando rapidamente. Operações de tráfico não geravam mais lucros significativos devido à repressão policial. Investimentos legítimos haviam sido mal feitos, administrados por intermediários incompetentes ou desonestos. Descobre que estava novamente próximo da pobreza que havia passado vida inteira tentando escapar. Em 2012 aconteceu algo que ninguém esperava. Luizinho de Nondas foi contatado por mediadores enviados pelo que restava da família Bem-vindo. A proposta era simples e surpreendente: cessar fogo permanente. Ambas famílias estavam destruídas, exaustas, sem recursos para continuar guerra. Polícia estava apertando o cerco de maneira que tornava operações criminosas cada vez mais arriscadas e menos lucrativas. Nova geração de ambos os lados queria paz, queria chance de viver sem medo constante de retaliação. Mediadores propunham reunião neutra, em território controlado por nenhum dos lados, onde líderes restantes poderiam negociar termos de paz definitiva. Luizinho desconfiou inicialmente. 44 anos de vida, 24 deles em guerra, haviam ensinado que confiar era convite para traição. Mas estava cansado, doente, sem energia para continuar lutando. Concordou com a reunião, mas impôs condições rigorosas: local público em Petrolina, presença de mediadores respeitados da comunidade, ambos os lados limitados a 3 representantes desarmados. A reunião aconteceu em janeiro de 2013, em salão de igreja metodista, no centro de Petrolina. Luizinho de Nondas sentou-se frente a frente com Antônio Bem-vindo, irmão mais novo de Chico, homem de 42 anos que havia perdido pai, 3 irmãos, 4 primos e incontáveis amigos na guerra. Conversaram por 6 horas. Não foi negociação fácil nem emocional. Foi discussão pragmática entre 2 homens exaustos que reconheciam que continuação da guerra beneficiaria apenas os que eventualmente os matariam. Concordaram em cessar fogo permanente. Territórios seriam divididos claramente. Nenhum lado invadiria operações do outro. Dívidas de sangue antigas seriam consideradas pagas, sem mais vingança por mortes passadas. Membros mais jovens de ambas famílias seriam desencorajados de continuar conflito. Policiamento comunitário seria estabelecido, usando membros de ambas famílias para mediar disputas futuras antes que escalassem para a violência. O acordo foi assinado simbolicamente, testemunhado por padre da igreja e 3 anciãos respeitados da comunidade. Luizinho e Antônio não apertaram mãos, não se abraçaram, não fingiram amizade que jamais existiria. Apenas acenaram respeitosamente e partiram em direções opostas, cada um voltando para territórios que controlavam, cada um carregando o fardo de décadas de violência que nunca poderia ser apagado, mas talvez pudesse, finalmente, ser interrompido. O cessar-fogo manteve-se precariamente pelos anos seguintes. Houve incidentes isolados, membros mais jovens e impulsivos de ambos os lados ocasionalmente quebrando o acordo, mas foram rapidamente controlados por líderes que não queriam reacender guerra total. A região começou lentamente a se recuperar. Investimentos governamentais em infraestrutura aumentaram.
Programas de desenvolvimento econômico ofereceram alternativas ao tráfico. Presença policial permanente desencorajou o retorno às práticas anteriores. O polígono da maconha não desapareceu completamente. Cultivo ilegal continuou em escala menor, mas era a sombra pálida do império que Luizinho havia construído nos anos 1990. Luizinho de Nondas vive até hoje, em 2025, com 60 anos. Mora em casa modesta nos arredores de Belém do São Francisco, sobrevivendo com renda de pequeno comércio de ferramentas que montou ironicamente vendendo os mesmos produtos que seu pai vendia décadas antes. Raramente sai de casa. Quando sai, anda curvado, evita contato visual. Parece homem tentando tornar-se invisível. Jovens da cidade não sabem quem ele é, não reconhecem nele o homem que foi lenda do crime durante 2 décadas. Apenas os mais velhos lembram e preferem não falar sobre aqueles tempos, preferem deixar passado enterrado com os dezenas de mortos que não voltarão. Às vezes, em noites de insônia que são frequentes, Luizinho senta na varanda e olha para céu estrelado do sertão. Pensa sobre escolhas que fez, vidas que tirou, família que destruiu perseguindo riqueza e poder que no final não significaram nada. Pensa sobre Manuel Bem-vindo sangrando no chão daquele bar em 1988, sobre como tudo poderia ter sido diferente se ele simplesmente tivesse pagado os 50 cruzados e ido embora. Pensa sobre os primos, tios, amigos que morreram por sua causa, cujas mortes carrega como peso que nunca diminui. Pensa sobre filhos que mal conhece, sobre ex-esposa que fugiu de horror que ele trouxe para suas vidas, sobre pais que morreram sem nunca ver filho abandonar caminho de violência. No cemitério de Belém do São Francisco, a seção não oficial conhecida localmente como Área da Guerra. São 47 túmulos de pessoas mortas no conflito entre Araçuã e Bem-vindo entre 1988 e 2013. Combatentes dos dois lados, mas também inocentes que tiveram azar de estar em lugares errados em momentos errados. Ninguém deixa flores regularmente. Ninguém visita, exceto em datas específicas de aniversários pessoais. Há silêncio constrangido sobre aqueles anos, como se não falar pudesse apagar o que aconteceu. Luizinho de Nondas às vezes visita o cemitério, sempre sozinho, sempre ao amanhecer quando não há ninguém para vê-lo. Para em frente a túmulos de homens que matou, de amigos que perdeu, de primos que morreram defendendo guerra que ele iniciou. Não reza, não chora, apenas fica parado em silêncio pesado como chumbo. Uma vez, um padre da cidade o encontrou ali e perguntou se buscava perdão. Luizinho respondeu com voz sem emoção: "Perdão não existe para o que fiz. Só existe o resto da vida carregando o peso de cada corpo que coloquei aqui." A história de Luizinho de Nondas e da guerra entre Araçuã e Bem-vindo representa capítulo sombrio na história do crime organizado brasileiro. Foi conflito que matou centenas quando se contabiliza não apenas combatentes diretos, mas familiares, inocentes pegos em fogo cruzado e pessoas que morreram em consequências indiretas da violência. Foi guerra que atrasou o desenvolvimento econômico da região por décadas, afastando investimentos, traumatizando gerações inteiras, criando cicatrizes psicológicas que não cicatrizarão completamente por muitos anos. Em 2018, a Universidade Federal de Pernambuco realizou estudo sobre impacto socioeconômico de conflitos criminosos rurais no submédio São Francisco. O relatório, baseado em entrevistas com mais de 200 moradores e análise de dados econômicos regionais, concluiu que municípios como Belém do São Francisco poderiam ter PIB per capita 35% maior se não fossem os anos de violência que espantaram investimentos e destruíram capital social. O estudo também documentou trauma psicológico profundo em populações que viveram sob terror constante. Taxas de depressão, ansiedade e estresse pós-traumático na região são significativamente mais altas que médias nacionais. Crianças que cresceram durante os anos mais violentos da guerra apresentam dificuldades de aprendizado e problemas de comportamento em proporções alarmantes. O pesquisador que liderou o estudo, Dr. Roberto Mendes, visitou Belém do São Francisco em 2019 para apresentar resultados à comunidade.
Durante a apresentação em escola municipal, um homem de 67 anos levantou-se e compartilhou memória que resumiu perfeitamente o que aqueles anos significaram para quem os viveu. Minha filha tinha 8 anos quando começou a guerra. Ela dormia debaixo da cama toda a noite com medo de tiros. Desenvolveu gagueira severa de tanto medo acumulado. Hoje ela tem 39 anos, mora em São Paulo, tem filhos próprios, mas ainda não consegue dormir direito. Ainda acorda gritando com pesadelos de homens armados invadindo casa. A guerra terminou no papel em 2013, mas na cabeça de quem viveu aquilo, ela nunca termina de verdade. A conexão entre Luizinho de Nondas e o Comando Vermelho foi aspecto particularmente significativo do conflito, representando o momento em que crime organizado local no interior nordestino se conectou com facções nacionais. Antes de Luizinho estabelecer parceria com CV, grupos criminosos do sertão operavam isoladamente, com recursos limitados e alcance restrito. A aliança com o Comando Vermelho trouxe não apenas armas e munição, mas também conhecimento tático, conexões com mercados mais amplos e legitimidade dentro do mundo do crime organizado brasileiro. Esse modelo seria replicado em outras regiões do Nordeste nas décadas seguintes, com facções como PCC e Comando Vermelho estabelecendo parcerias com grupos locais, transformando fundamentalmente a natureza do crime na região. Um delegado da Polícia Federal que investigou o tráfico de drogas no Vale do São Francisco durante anos 2000, em entrevista ao jornal Folha de Pernambuco em 2020, descreveu Luizinho como criminoso que modernizou o crime rural no Nordeste, para melhor ou pior. Ele entendeu antes de outros que isolamento não era força, mas fraqueza. Ao se conectar com CV, ele transformou a Operação Regional Artesanal em nó de rede nacional sofisticada. Isso tornou muito mais difícil combater o tráfico, porque não estávamos mais lidando com um grupo local que podíamos cercar e eliminar, mas com um tentáculo de organização com recursos vastos e conexões por todo o país. O legado de Luizinho também incluiu transformação em como disputas criminosas eram conduzidas no sertão. Antes dele, violência entre grupos rivais era geralmente limitada, focada em eliminar líderes específicos ou roubar carregamentos de drogas. Luizinho, influenciado por táticas aprendidas com o Comando Vermelho e pela intensidade pessoal de sua raiva após morte de familiares, transformou o conflito em guerra total onde não havia não combatentes, onde famílias inteiras eram alvos legítimos, onde brutalidade extrema era usada deliberadamente para aterrorizar. Esse padrão seria replicado em outras guerras de facções no Nordeste, contribuindo para níveis de violência que chocariam o país nos anos 2010 e 2020. Mas talvez o aspecto mais trágico da história de Luizinho de Nondas seja sua banalidade fundamental. Ele não era monstro único, aberração psicológica inexplicável. Era produto direto de condições socioeconômicas que empurravam jovens inteligentes e ambiciosos para crime porque alternativas legítimas simplesmente não existiam. Em região com educação precária, empregos escassos, autoridades corruptas e ausência total de oportunidades, crime organizado oferecia o único caminho realista para escapar pobreza. Luizinho fez escolhas horríveis, cometeu atos imperdoáveis, destruiu incontáveis vidas. Mas fez essas escolhas dentro de contexto onde sociedade e Estado haviam falhado tão completamente que crime parecia não apenas opção viável, mas única opção racional. Essa é a lição mais importante e mais perturbadora da história de Luizinho de Nondas. Enquanto regiões do Brasil permanecerem abandonadas, sem investimento em educação, saúde, infraestrutura e oportunidades econômicas, sempre haverá jovens que olharão ao redor, verão apenas miséria e horizontes sem futuro, e decidirão que crime oferece caminho melhor. Sempre haverá disputas triviais que escalarão para guerras devastadoras. Sempre haverá facadas em bares sujos que iniciarão ciclos de vingança durando décadas. Sempre haverá Luizinhos de Nondas, nascendo em terras esquecidas, fazendo perguntas sobre de onde as coisas vêm, sem nunca entender para onde estão indo, até que acordem décadas depois descobrindo que se transformaram em exatamente
o tipo de homem que destruiu tudo ao seu redor. Em 2022, um documentarista independente de Recife tentou fazer filme sobre guerra entre Araçuã e Bem-vindo. Viajou para Belém do São Francisco, tentou entrevistar sobreviventes, procurou Luizinho de Nondas para registrar seu lado da história. Luizinho recusou-se a falar. Enviou mensagem curta através de intermediário. Não tenho nada para contar que valha ser contado. Tenho apenas avisos que ninguém vai ouvir, porque avisos só significam algo depois que você já cometeu erros que eles tentavam prevenir. O documentário nunca foi completado. Sobreviventes recusaram-se a participar, alguns por medo de reacender conflitos antigos, outros simplesmente por não quererem reviver traumas que haviam passado anos tentando enterrar. O documentarista, frustrado, eventualmente desistiu. Em entrevista anos depois, explicou: "Percebi que aquela comunidade havia feito escolha coletiva de silêncio. Não era esquecimento, era sobrevivência. Falar sobre aqueles anos significava trazer de volta todo o horror, reabrir feridas que mal haviam começado a cicatrizar. Quem era eu para forçá-los a isso, apenas para satisfazer curiosidade de audiência que nunca viveu um dia sob aquele terror?" Hoje, em 2025, nova geração está crescendo em Belém do São Francisco e municípios vizinhos. São jovens que nasceram após fim da guerra, que ouvem histórias dos anos violentos como se fossem lendas antigas, irreais e impossíveis de ter acontecido em suas cidades pacatas. Para eles, nomes como Luizinho de Nondas e Chico Bem-vindo são sussurros de avós, avisos vagos de pais sobre tempos ruins que ficaram no passado. Não entendem completamente o que aqueles nomes significam, o medo que inspiravam, o sangue que carregam. Mas alguns dos mais velhos preocupam-se que paz atual seja apenas pausa, não conclusão. Veem sinais preocupantes, jovens sem oportunidades começando a se envolver com o tráfico novamente. Facções nacionais recrutando nas periferias das cidades, autoridades corruptas voltando a fazer vistas grossas para crimes em troca de propinas. Temem que, sem mudanças fundamentais nas condições que criaram Luizinho de Nondas originalmente, eventualmente surgirá outro como ele. Talvez não com o mesmo nome, talvez não iniciando guerra exatamente da mesma maneira, mas, inevitavelmente, outro jovem ambicioso e desesperado que verá crime como única saída e construirá império de violência sobre fundações de pobreza e abandono estatal. Um professor aposentado de 74 anos que lecionou em Belém do São Francisco durante toda a guerra, em conversa com um pesquisador em 2023, resumiu essa preocupação perfeitamente. Ensinei Luizinho quando ele tinha 12 anos. Era aluno brilhante, curioso, sempre fazendo perguntas inteligentes. Poderia ter sido médico, engenheiro, professor, qualquer coisa. Mas não havia caminho para essas profissões, partindo de onde ele estava. Era pobre demais, nascido em lugar errado, em tempo errado. Então se tornou o que o sistema permitiu que se tornasse. E temo, todos os dias, olhar para meus alunos atuais e ver futuros Luizinhos olhando de volta para mim. Crianças inteligentes, cheias de potencial, crescendo em condições que não melhoraram fundamentalmente desde os anos 1980. O que vai impedi-los de fazer mesmas escolhas? Boas intenções? Avisos morais? Não funcionou antes, por que funcionaria agora? A história de Luizinho de Nondas não tem final feliz porque não pode ter. Demasiadas pessoas morreram, demasiados traumas foram infligidos, demasiado sangue foi derramado para qualquer tipo de redenção real. O melhor que pode ser dito é que violência eventualmente cessou, que algumas lições talvez foram aprendidas, que memória do horror talvez sirva como aviso suficiente para desencorajar repetição exata dos mesmos erros. Mas é consolo frio para mães que enterraram filhos, para crianças que cresceram sem pais, para a comunidade inteira que perdeu décadas de desenvolvimento e paz. Luizinho de Nondas senta em sua varanda, velho antes do tempo, quebrado por escolhas que fez e consequências que viveu. Olha para a rua empoeirada de cidade que aterrorizou por tantos anos e vê apenas fantasmas.
fantasmas de homens que matou, de amigos que perdeu, da pessoa que poderia ter sido se tivesse nascido em lugar diferente ou feito escolhas diferentes naquele bar em setembro de 1988. 50 cruzados, uma discussão boba, uma faca rápida e 3 décadas de sangue jorrado de ferida que nunca cicatrizou completamente. Às vezes, muito raramente, alguém que conheceu Luizinho em seus dias de glória criminal passa pela rua e o reconhece. Geralmente desviam o olhar rapidamente, não querendo se associar mesmo em cumprimento casual com o passado que preferem esquecer. Mas ocasionalmente, alguém para e conversa brevemente. Nessas conversas, Luizinho é sempre educado, quieto, quase submisso. O homem que comandava exército de traficantes e pistoleiros, que negociava igual para igual com líderes do Comando Vermelho, que ordenava execuções com aceno casual de cabeça, agora fala em voz baixa sobre preço de tomates no mercado e tempo seco que está prejudicando as plantações. Um ex-capanga que trabalhou para Luizinho nos anos 1990, agora motorista de táxi em Petrolina, em conversa com um jornalista em 2021, descreveu o reencontro com o antigo chefe. Vi Luizinho no mercado ano passado. Quase não reconheci. Estava comprando feijão, regateando por desconto de R$2. R$2. Esse homem já teve milhões passando por suas mãos. Comprou minha lealdade com mais dinheiro do que eu havia visto na vida. E agora está brigando por desconto de R$2 em quilo de feijão. Disse: "Oi." Conversamos por minuto. Ele perguntou sobre minha família, como estava a minha vida. Respondi que estava bem, trabalhando honestamente, sem problemas com lei. Ele sorriu triste que partiu meu coração, e disse: "Você teve mais sabedoria que eu." Saiu enquanto ainda podia. Depois disso, fomos cada um para seu lado. Não nos falamos desde então, mas penso nele às vezes. Penso em como o poder absoluto que ele teve simplesmente evaporou, como riqueza que acumulou desapareceu, como terror que inspirava virou pena. É aviso, acho. Aviso que no final, crime não compensa nem para os que chegam no topo. A guerra entre Araçuã e Bem-vindo, iniciada por Luizinho de Nondas naquela noite de setembro de 1988, custou estimados 247 vidas quando se contabiliza mortes diretas em combate, execuções, assassinatos de familiares e mortes indiretas causadas por trauma e deslocamento. Custou o desenvolvimento econômico que poderia ter tirado milhares da pobreza. Custou geração inteira de jovens que cresceram normalizando violência extrema. Custou confiança em instituições que deveriam proteger, mas falharam repetidamente. E custou a alma de homem que poderia ter sido algo melhor, mas escolheu, em momento de raiva em bar sujo, caminho que o transformaria em um dos criminosos mais temidos do sertão pernambucano e eventualmente em velho quebrado contando moedas para comprar feijão. No cemitério de Belém do São Francisco, quando o vento sopra forte vindo do rio, os moradores mais supersticiosos dizem que podem ouvir sussurros dos mortos. Não são gritos de dor ou lamentos de vingança. São apenas sussurros cansados, repetindo perguntas sem resposta. Foi por isso? Todo aquele sangue, todo aquele sofrimento, todas aquelas vidas destruídas, foi por causa de 50 cruzados e orgulho ferido em bar esquecido? Os mortos não recebem resposta porque não há resposta que faça sentido. Há apenas silêncio do sertão, quente e seco e implacável como sempre foi, indiferente aos dramas humanos que se desenrolam sob seu céu infinito, testemunha muda de todos os horrores que homens são capazes de infligir uns aos outros quando lei falha, oportunidades desaparecem e violência se torna a linguagem única que todos entendem. Luizinho de Nondas viverá resto de seus dias carregando o peso de escolhas que fez. Não há redenção possível, não há perdão que apague, não há arrependimento que ressuscite mortos ou cure traumas que infligiu. Há apenas resto de vida sendo vivida em silêncio, tentando ser invisível, esperando morte que sabe que eventualmente virá. Porque no sertão, memórias são longas e algumas dívidas de sangue nunca são completamente esquecidas.
algum filho de vítima, algum neto de alguém que morreu na guerra, algum jovem que cresceu ouvindo histórias do terror e decidiu que justiça velha precisa ser satisfeita, eventualmente virá. E quando vier, Luizinho de Nondas não resistirá, porque parte dele, a parte que ainda mantém alguma humanidade, sabe que seria justiça de tipo que sistema legal nunca conseguiu proporcionar. Até então, ele continua. Acorda, trabalha em sua loja vendendo ferramentas, volta para casa, senta na varanda, olha para céu estrelado e pensa sobre tudo que foi e tudo que poderia ter sido. E no silêncio pesado das noites do sertão, cercado por fantasmas que só ele pode ver, Luizinho de Nondas finalmente entende resposta para a pergunta que fez vida inteira. Se de Nondas veio tudo isso? De lugar de pobreza e desesperança, de momento de raiva e orgulho ferido, de sistema que falhou em proteger ou prover, de escolhas feitas quando parecia não haver escolhas melhores. E para Nondas vai tudo no final, para a terra vermelha do cemitério onde esperará companhia de todos os que matou, reduzido a nome em lápide que eventualmente será esquecido quando última pessoa que se lembra dos anos de terror finalmente morrer e levar memórias consigo para túmulo. Tentar novamente